Antes de nós falarmos sobre esoterismo gnóstico e sobre as leis que regem o todo, a gente precisa falar sobre as leis que regem você. A gente precisa falar sobre como você funciona. Então, essa aqui é uma aula um pouco mais extensa que as aulas anteriores e, na verdade, não tem outro caminho. A gente precisa falar de tudo que a gente vai falar aqui hoje, já que nessa aula nós vamos entender conceitos bastante profundos e nós vamos criar as bases mais importantes para todo aquele que busca prosperidade. Então, imagina que você tem um carro e que teu carro está ali com você na estrada, você está andando com ele na estrada e de repente ele para. Ele quebrou no meio do nada e não tem nenhum mecânico por ali para te ajudar. Se você conhece a mecânica do carro, se você sabe como as peças interagem entre si, se você sabe como os dispositivos mecânicos desse carro funcionam, fica mais fácil de você consertar o carro, concorda? Claro que só conhecer a mecânica não seria o suficiente, né? Você precisa das ferramentas adequadas para poder consertar ali, fazer os possíveis reparos necessários. E aí você precisa saber como usar cada uma dessas ferramentas. Mas não adiantaria nada eu te dar um monte de ferramentas mais sofisticadas que existem, se você não conhecesse a mecânica do carro, né? Você não entende a mecânica do carro. Então, você pode até saber usar as ferramentas, eu posso te dar as ferramentas mais modernas, mais precisas que existem, mas se você não sabe nem identificar o problema ali, como é que você vai consertar, né? E a busca por prosperidade requer que nós consertemos algumas coisas que estão estragadas na nossa vida, algumas coisas que estão estragadas na nossa mente. Ou seja, buscar prosperidade requer que você corrija tudo aquilo que está te atrapalhando. E não tem como você corrigir o que está te atrapalhando se você não conhecer a mecânica de funcionamento da sua vida, né? Eu posso te dar as ferramentas, mas se você não conhecer a mecânica da sua vida, você não vai conseguir arrumar, você não vai conseguir fazer os reparos necessários. Então, para começar, imagine que existe uma força, um conjunto de leis, eu diria, que rege tudo. Tudo o que existe é regido por um conjunto de leis. Essas leis são leis naturais, ou seja, são leis universais, são leis da natureza que controlam a vida de todas as pessoas. Eu chamo esse conjunto de leis, essa força, de Deus. Eu chamo de Deus porque foi assim que eu aprendi, né? Foi assim que eu acostumei a chamar no decorrer da minha vida. Mas o nome aqui não vai fazer a menor diferença, tá? Você pode chamar de grande arquiteto do universo, você pode chamar de fonte, de cosmos, de Oxalá, de Alá, de Jeová, de Jesus, de Krishna, de Maomé. Você pode dizer, como os judeus dizem, né? Que nós humanos não temos a capacidade de pronunciar o nome de Deus. E na verdade, de certa forma, eles têm razão, né? Mas enfim, o nome aqui é indiferente, dê o nome que você preferir. O conceito é que é importante, e o conceito, independente do nome, é sempre o mesmo, tá? Esse conjunto de leis, esse conceito que eu chamo de Deus, a primeira coisa que você tem que saber sobre ele é que a sua crença nele ou não, eu tô dizendo nele porque eu me refiro ao conjunto como Deus, né? Pode ser nele, nela, neles, no nome que você quiser. Ou no pronome que você quiser, né? Enfim, você acreditar ou não nele é irrelevante para o funcionamento dele. Isso é uma coisa muito importante de você entender. O que quer dizer isso? O fato de você acreditar que existe uma força que rege tudo ou não faz a menor diferença. Essas leis vão continuar atuando sobre a sua vida do mesmo jeito desde sempre. Tá? É assim e será assim, independente da sua crença nela ou não. Porque são leis universais, são constantes. Elas não variam de acordo com a sua intensidade, com a sua necessidade ou com a sua concordância com elas ou não. Tá? É como o exemplo que eu sempre dou, né? Você acreditar em gravidade ou não acreditar em gravidade não muda absolutamente nada, né? Se você pular de cima de um prédio, mesmo acreditando, eu vou pular de cima desse prédio e eu não acredito que a gravidade existe. Problema seu, você vai se esborrachar no chão do mesmo jeito, tá? Então, a lógica aqui é a mesma para todas as leis naturais. Então, entendido essa constante, entendido que existe um conjunto de leis, uma força que mantém a harmonia de funcionamento do universo,
Nós precisamos entender que nós temos vários corpos. E aí você pode me perguntar, como assim, cara? Vários corpos? Você está usando droga? Eu só estou vendo um corpo. E é exatamente aí que mora um primeiro desbloqueio. Você está vendo um, mas não é porque o seu olho limitado de ser humano não enxerga algo que esse algo não existe, tá? Cada um dos corpos que nós possuímos vibra em uma frequência diferente. Lá no grau de aprendiz da maçonaria, nós estudamos o livro O Kybalion, que trata das leis herméticas, que nós falaremos mais para frente. E lá no Kybalion fala da lei da vibração, que diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Essa vibração, ela pode acontecer poucas vezes por segundo ou muitas vezes por segundo. Essa quantidade de vezes em que a vibração ocorre, na física se chama frequência, tá? E esse corpo perceptível, esse aqui que a gente está vendo, que é composto de trilhões de células, que são compostas por um número maior ainda de partículas, essas partículas elas estão vibrando. Acontece que elas vibram em uma frequência tão lenta que nos dá a impressão de que o nosso corpo está parado. Enquanto que os demais corpos que nós possuímos, eles vibram em frequências maiores. Ou seja, eles vibram tão rápido que os nossos olhos não conseguem perceber o movimento. E eu repito, não é porque você não pode ver, não é porque você não pode tocar que não existe, tá? É como se eu pegar, por exemplo, sei lá, essa caneta aqui, ó, e eu começar a balançar ela. Se eu balançar ela devagar, você vai conseguir enxergar a caneta nitidamente, né? O seu olho tem capacidade para ver essa caneta. Agora, se eu balançar ela assim bem rápido, aí já vai começar a ficar mais difícil de você ver. Vai ficar menos visível para você. Mas a caneta ainda é a mesma. É só o seu olho que não tem a capacidade de perceber, tá? Cada um desses corpos que nós possuímos tem uma função. E quanto mais alta a frequência desse corpo, mais conectado com Deus esse corpo está. E quanto mais baixa a frequência, né, mais conectado com o mundo material e mais afastado do mundo de Deus e do mundo das perfeições, vamos dizer assim, esse corpo vai estar, tá? Quanto mais baixa a frequência, mais material, mais mundo da imperfeição. O corpo de baixa frequência, que é esse que a gente enxerga, que é esse que a gente vê, esse corpo ele fica doente, esse corpo ele vai morrer um dia, esse é o corpo que a ciência chama de personagem, e que aqui nós vamos chamar de eu físico, eu material, tá? Então, além do nosso eu físico, existe um outro eu, um eu mais sutil, que é um eu imortal, é um eu infinito, é um eu que não fica doente, é um eu que está sempre pronto para manifestar todas as vibrações do amor, da saúde, da amizade, da paz, da prosperidade, que nós chamaremos aqui, para fins didáticos, de mestre de luz, tá? O mestre de luz, que existe em cada um de nós, é a parte de nós que está diretamente conectada com Deus. Então, existe o eu físico, que é esse eu extremamente material, existe o todo, que é o que eu chamo de Deus, e existe um estágio intermediário entre o todo, né, que eu chamo de Deus, e o eu físico, que a gente vai estudar, vai entender aqui. O eu físico, ele não consegue se comunicar direto com Deus, tá? Tem um eu intermediário, que é esse eu que nós chamamos de mestre de luz, tá? Muito bem, essa conexão que existe entre o mestre de luz e Deus, esse canal de conexão que existe entre o mestre de luz e Deus, é o que os hindus chamaram de forma alegórica de Dharma. Dharma. O Dharma é o canal onde toda abundância, onde toda prosperidade, onde toda a felicidade acontece. O Dharma é a estrada que nos leva ao sucesso pleno, tá? É o que na maçonaria nós chamamos de reto caminho. O reto caminho ou Dharma é a mesma coisa. É o que eu disse no começo. O nome para nós aqui não importa muito, importa você entender o conceito, tá? Então, por que nós não estamos andando, né, a nossa vida toda nessa estrada maravilhosa que é esse caminho que liga a Deus, e sim numa estrada, sei lá, toda esburacada com pedágios caríssimos, né?
absurdamente perigosa, por que a gente não escolhe andar nessa estrada perfeita, né? Nessa estrada justa e perfeita? E a resposta é simples. O que acontece é que o nosso eu físico, esse eu que tem nome, que tem CPF, esse eu que a gente conhece como sendo o único eu, esse eu, na verdade, ele não é real. Como assim não é real? Eu tô me vendo. Você não é real. Você é um personagem. Você é um personagem que foi sendo criado ao longo da tua vida. Calma, eu sei, parece papo de maconheiro, mas você já vai entender o que eu tô dizendo. Só acompanhe aqui comigo. Só abre a sua mente e se permita conhecer uma visão nova da realidade. Esse eu físico, esse eu material, esse eu que tem cérebro, esse eu é o que a psicologia chama de psique. Psique seria o programa que roda aqui na nossa mente, ali dentro do nosso cérebro. Para simplificar aqui, o seu eu físico, ele é dividido em 3 camadas. 3 camadas, anota isso aí, eu já vou falar já de cada uma delas. A soma dessas 3 camadas, das 3 camadas da tua psique, é que forma a estrutura completa da psique, tá? Então essas 3 camadas que compõem a nossa existência, essas 3 camadas do programa que roda na nossa mente, é o que cria isso que a psicologia chama de psique, tá? E aqui o jogo começa a ficar interessante porque é dentro da psique que vibra o que a religião chama de diabo. É dentro da psique que se manifesta o que a religião chama de diabo. Você já vai entender isso. Quem que é o diabo? O diabo, segundo a religião, é o pai da mentira, certo? Muito bem. Do mesmo jeito que você tem um eu puro, um eu perfeito, um eu que se liga diretamente ao Dharma, que é o que a gente chamou aqui de mestre de luz, você também tem um eu que gera um conjunto de ilusões em você. Um eu que finge para você que ele é o único eu da sua vida. É um eu que finge para você que você é só isso, tá? E por que ele faz isso? Para você não conseguir vibrar o eu puro. Porque esse eu é um eu orgulhoso, é um eu vaidoso, ele é o eu que quer que você acredite que só ele existe. E é um eu completamente imperfeito. O eu físico, ele tem uma camada, né? Então dentro da tua psique existe uma camada que tenta fazer você achar que você é perfeito. E que esse eu material é o único, ou seja, que as coisas, elas são como são, porque elas têm que ser assim e você não tem como sair disso, e você tem que acreditar que você não tem como sair disso, você não pode tentar mudar isso, e que as coisas são como são e pronto, acabou. Esse é literalmente um personagem. Esse não é você de verdade. Esse não é o você puro, o você da sua essência. Você precisa ter isso claro, você precisa ter isso em mente, tá? Esse personagem, ele foi construído com base em tudo que nos ensinaram na nossa primeira infância, que vai do 0 aos 7 anos, e depois com base nas experiências boas e ruins que você foi vivendo no decorrer da tua vida. O período mais importante de formação da sua psique, do 0 aos 7 anos. As experiências, afirmações, crenças, elas foram em sua maioria instaladas na sua mente do 0 aos 7 anos. E depois elas só foram sendo reforçadas e foram sendo moldadas para se adaptar às suas experiências boas ou ruins, tá? Então, o personagem, esse eu físico, esse eu material, nada mais é do que uma soma de tudo que nós vivemos até hoje. Você é aquilo que os teus pais te ensinaram, somado ao que você aprendeu na escola, somado ao que você aprendeu na rua, com seus amigos, somado com seus traumas, com seus medos, com as suas experiências boas, com os seus anseios, com as suas inseguranças e por aí vai, tá? Você é uma soma de tudo isso que você viveu. Acontece que a nossa psique, como eu disse, ela é dividida em 3 estruturas. Uma delas é o id. O id é a camada que busca o prazer imediato. É a camada dos impulsos mais primitivos, né? O id é a camada inconsequente, irresponsável, irracional. É a camada mais animalesca, eu diria, que manifesta mais esse lado animal do ser humano, mais ligada ao nosso R-complexo, o nosso cérebro reptiliano. Todos nós temos id, tá? Todos nós temos id. Alguns
que trabalham o desenvolvimento têm um id menos ativo, mais sob controle. Outros têm o id mais dominante, né? Mais manifestado. E a gente vê isso nos resultados, no comportamento. Mas todos nós temos id, tá? Uma outra camada, que é o outro extremo do nosso personagem. Então, num extremo da psique, a gente tem o id. No outro extremo, a gente tem o oposto do id, que é o superego. O superego é a parte que se preocupa com as regras sociais, é a parte que se preocupa com a moral, é a parte que se preocupa com a ética. Ela é também a parte que tenta agradar os outros, é a parte que sente empatia pelos outros e tudo mais, tá? O superego, ele é mais rígido, ele é mais inflexível, tá? O superego é quem gera em nós sentimento de autopunição, sentimento de culpa. O superego é quem cria as restrições morais, né? O superego é o chato, vamos dizer assim, né? O extremo do superego é o chato. E se de um lado nós temos o id, porra louca, que só quer saber de prazer, só quer saber de pensar em si mesmo, e do outro lado nós temos o superego, que é o oposto, que só pensa nos outros, que é empático e coisa e tal, no meio desses dois ali existe uma terceira camada chamada ego. O ego, ele é uma espécie de gerente. O ego, ele serve para controlar esses dois caras, o id e o superego. Ele é quem regula, ou pelo menos quem deveria regular esse equilíbrio entre id e superego. E a gente tem que entender que isso funciona mais ou menos assim, a título alegórico aqui, né? É como se fosse um diabinho de um lado, um anjinho do outro, e o ego no meio desses dois, tendo que decidir quem que ele vai ouvir. Então o diabinho tá falando um monte de coisa, o anjinho tá falando um monte de coisa, e o ego tá ouvindo um, ouvindo o outro, falando, tá, agora eu vou tomar essa decisão. Para saber quem que o ego deve ouvir, o que ele faz? Ele procura a resposta sempre no mundo exterior. O ego, ele é responsável por entender o mundo externo e, com base nas conclusões que ele tira no que ele vê no mundo externo, ele planeja as ações e ele toma, então, as decisões. E é exatamente aí que começam todos os problemas que você tem hoje na sua vida. Todos, repito, todos os problemas que você tem na sua vida hoje, eles acontecem pela forma como você toma decisão. E a forma como você toma decisão tem a ver com como o seu ego regula essa relação entre id e superego para saber qual caminho tomar. Lembrando que todos os extremos são nocivos, tá? Superego demais te faz sofrer, te faz ser depressivo, te faz não aproveitar a vida, te faz viver de uma forma completamente medíocre, enquanto que id demais te faz morrer cedo, te faz tomar ações inconsequentes, te faz arrumar problema com os outros, problema com a justiça e tudo mais, tá? O segredo, como sempre, está no equilíbrio, está naquilo que os budistas chamam de caminho do meio, né? O equilíbrio que só existe graças a crenças, né, que devem estar no lugar. As crenças equivocadas que o ego veio criando no decorrer da vida fazem com que muitas pessoas não consigam viver uma vida de prosperidade. Beleza? Então por que eu te falei tudo isso? Eu te falei tudo isso para você entender que as crenças que foram construídas na sua cabeça ao longo da sua vida, ou seja, a visão que você tem de mundo hoje, é quem direciona o seu ego na hora de tomar as decisões e guiar as suas ações. Acontece que o nosso personagem, como eu disse, ele não é o nosso verdadeiro eu, certo? Como o nome diz, ele é um personagem. É um personagem que o nosso ego foi criando no decorrer da vida. O nosso verdadeiro eu, que é aquele eu mais sutil, que é aquele que vibra na frequência mais alta, que é aquele que você não enxerga, aquele lá está conectado com Deus. É o que vibra de forma justa e perfeita. E como o ego criou um personagem imperfeito durante toda a sua vida, né, um personagem que não tem nada a ver com as conexões divinas, e sim com o que ele viu no mundo, um mundo imperfeito, um mundo falho, né? Então é óbvio que ele ia criar um personagem falho. Como ele fez isso, na maior parte das vezes, ele se desvia do reto caminho.
toda vez que nós tomamos uma decisão, uma atitude que nos afasta do Dharma, isto é, que nos afasta do caminho que nos conecta a Deus, uma força divina, poderosa, e uma força que é muito boa, aliás, nos empurra, tenta nos empurrar de volta para o Dharma. Os hindus chamaram essa força de karma. O karma é um termo bastante mal utilizado no Ocidente, eu diria, porque nós tratamos o karma como se ele fosse algo ruim, como se ele fosse algo como uma espécie de punição que está acontecendo na nossa vida. E essa é uma visão cristianizada, né? Uma visão que vem do conceito de pecado, do cristianismo e tudo mais, que, como sempre, é uma visão medíocre e que passa completamente longe do significado real. Na verdade, o que o seu ego faz é achar que algo que acontece fora dos seus planos é ruim, né? Quando, na verdade, não necessariamente algo que acontece fora dos seus planos é ruim. Se fosse um plano imperfeito que você acha que é perfeito, esse plano não acontecer é uma boa, concorda? Ou seja, na verdade, é só Deus tentando te colocar num caminho melhor e você lutando, né? Imagina que você tá, por exemplo, sei lá, numa trilha. Imagina que você tá numa trilha na mata. Você tá lá fazendo uma trilha num lugar que você não conhece. Beleza. Você tá ali com outras pessoas e tal, e de repente alguém te empurra, alguém te dá um empurrão. Provavelmente você ia ficar muito bravo, né? Talvez você até revidasse o empurrão, falar, pô, você tá maluco, né? Você vai xingar a pessoa, coisa e tal. Agora, imagina que você não conhece a trilha. Havia um penhasco bem do seu lado, um penhasco que estava coberto por mato. Você não viu esse penhasco. E você estava indo justamente para ele. Você ia pisar nesse mato que estava escondendo um penhasco. E provavelmente você ia se machucar ou até morrer. Essa pessoa que te empurrou, ela viu o penhasco. E ela te empurrou não para que você caísse nele. Ela te empurrou para te salvar, porque não dava tempo de te falar. Ela só te deu um empurrão. E aí? Você ainda tá bravo com essa pessoa? Você ainda xingaria essa pessoa? Ou você ia ficar profundamente grato por essa pessoa ter te dado um empurrão? Na nossa vida, é exatamente isso que acontece. Toda vez que você sai do Dharma, ou seja, toda vez que as suas atitudes te levam para longe do reto caminho, do caminho que te conecta verdadeiramente a Deus, o amor de Deus tenta te puxar e te trazer de volta para esse caminho. Acontece que o seu ego ele tem uma visão completamente deturpada da realidade. Uma visão construída, como eu disse, com base em experiências de um mundo imperfeito, e não com experiências reais, com experiências que se baseiam nas leis divinas. E aí o que acontece? O nosso personagem acaba se revoltando. Por quê? Porque ele não entende o que aconteceu. As religiões, elas contribuem muito com essa ideia de que existe um Deus vingativo, um Deus que faz você sofrer para pagar os seus pecados, né? Quando na verdade isso não existe. Não existe esse conceito de pecado. Essa é uma das primeiras instruções que a gente tem, bem aprofundada, com uma obra e tal, um livro muito bem escrito por um sábio japonês, lá no grau de aprendiz da maçonaria, né? Só quem tá fazendo você sofrer hoje é o seu ego, não tem mais nenhum inimigo externo, não tem nada a ver com Deus, não tem diabo, não tem encosto, não tem... é só o teu ego. Sempre que houver sofrimento na tua vida, você precisa saber que não tem absolutamente nada a ver com Deus. Tem a ver com o seu ego desregulado. Deus não pune ninguém. Deus é amor pleno, amor puro. Deus não pune, não maltrata, não machuca. Quem faz isso é o teu ego. É você que faz isso com você mesmo. Eu costumo sempre usar como exemplo a minha filha, Sofia. A Sofia tem 5 anos hoje. E quando ela tinha ali cerca de um ano e meio, por aí, como toda criança dessa idade, ela gostava de testar os próprios limites. Eu vejo isso com a Isis, que é minha filha mais nova hoje, que está começando a entrar nessa fase agora. E algumas experiências que a Sofia queria viver, obviamente colocavam a integridade física dela em risco, né? Por exemplo, ela gostava de subir no encosto do sofá e ficar assim de pé no encosto do sofá, se equilibrando, né? Ela gostava também, eu lembro, de pegar umas pedras brancas que tinha num vaso e colocar a pedra branca na boca, e se a gente não cuidasse, obviamente ela ia tentar engolir, né? E toda vez que ela fazia isso, eu e a mãe dela corríamos ali e tirávamos ela daquela situação o mais rápido possível, né? Acontece
que no nível de consciência, na verdade, ou de inconsciência, né, que ela estava naquela idade, ela não conseguia entender que aquilo botava a saúde dela em risco, que ela estava atentando contra a própria integridade física dela. E quando nós atuávamos ali como um karma na vida dela, protegendo, trazendo ela de volta para o Dharma, para o caminho ali da paz, da tranquilidade, da harmonia, né, para o reto caminho, ela ficava muito brava, ela chorava, ela fazia birra. Por quê? Porque na cabeça dela, ela só enxergava que o plano dela não estava sendo realizado, a vontade dela não estava sendo realizada. Ela não percebia o livramento que existia por trás de tudo aquilo que estava acontecendo. E sem perceber, muitas vezes, apesar de nós sermos adultos, cronologicamente falando, nós nos comportamos igualzinho a Sofia, igual uma criança de 1 ano de idade. Nós fugimos da nossa natureza primordial, na maior parte das vezes a gente faz isso. Nós agimos de forma completamente desligada do reto caminho. Aí vem o amor, vem a bondade de Deus e vibram para nos trazer de volta para o caminho reto, para o caminho do Dharma. E o que a gente faz? A gente agradece? Não, a gente reclama. A gente faz birra. A gente se sente injustiçado, né? O que eu fiz para merecer isso? Por que o fulano consegue e eu não? Por que eu trabalho tanto e não estou conseguindo o resultado? Por que para as outras pessoas a vida é mais fácil? Por que o meu relacionamento não vai para frente e o do outro vai? Né? Tem gente que fala, por mais que eu tente, Deus não me ajuda. Começa o vitimismo, né? O ego sempre faz você ser o pobrezinho, a vitimazinha, o bebezinho da mamãe, né? A Sofia, claro que ela não colocava pedra na boca porque ela queria engasgar. Ela nem sabia do que estava acontecendo. Ela não subia no encosto do sofá porque, vou subir no encosto desse sofá aqui para cair e quebrar meu nariz no chão. Claro que não. Ela fazia isso porque ela estava num nível tão alto de inconsciência, de falta de conhecimento de si mesmo, das leis, né? Um nível de ignorância no estrito significado da palavra, de ignorar, de desconhecer, né? Ela ignorava tanto a realidade que ela se comportava de uma forma e achava que aquilo era o certo a se fazer. E com a gente é a mesma coisa. Quem está causando essa realidade indesejada nunca é ninguém além de nós mesmos. Embora nós tentemos, muitas vezes, sempre culpar os outros, né? Os pais, o cônjuge, o patrão, o empregado, a sociedade, o Bolsonaro, o Lula, a pessoa que passou a gente para trás, né? Apesar da gente achar que nunca é nossa culpa, né? A gente tende a sempre tirar o nosso da reta. É sempre a gente que está causando problema na nossa vida. Acredite você ou não. É sempre a gente que está causando problema na nossa vida. E detalhe, nós não fazemos isso porque nós queremos. Nós fazemos isso por incapacidade de conhecer a realidade. Nós fazemos isso porque nós somos ignorantes, nós desconhecemos, ignoramos as leis naturais. Lembra que lá no começo eu falei sobre a mecânica do carro? A maior parte das pessoas sofre na vida porque não conhece a mecânica da vida, não conhece a mecânica de si mesmo. E aí, claro, não consegue sequer identificar qual o defeito que tem. Não consegue sequer identificar que existe um defeito. Muita gente percebe que tem algo errado e não sabe o quê. Tem gente que nem consegue perceber que tem algo errado. Pode comprar 250 cursos, eu posso indicar 20 mil livros no Instagram para você lá nos stories. Não vai adiantar nada. Isso tudo é ferramenta. Não vai resolver se você não conhece a mecânica. É por isso que eu sempre respondo. Você já deve ter visto eu respondendo lá nos stories várias vezes quando as pessoas me perguntam: mestre, você indica algum livro para o meu desenvolvimento? Eu falo, cara, não adianta você ler livro se você não entender o que esse livro está querendo dizer. Você acha que você entendeu, mas se você não conhece a mecânica de si mesmo, você só vai ter gastado tempo e dinheiro comprando um livro e lendo o livro. Tá certo? A palavra ignorância vem de ignorar, de desconhecer. E é isso que a gente vai quebrar aqui hoje, a ignorância. Tá? O nosso corpo mais sutil, ele é a essência primordial. Ele é a imagem e semelhança da perfeição. Ele é o seu verdadeiro eu. É o eu que você precisa parar de ignorar, de desconhecer. Se você quer prosperar, você precisa conhecer esse verdadeiro eu e você precisa aprender a se conectar com esse verdadeiro eu.
Essa é uma máxima que está presente em quase todas as religiões, por incrível que pareça, né? Na Torá a gente tem lá em Gênesis 1, 26, 27, que diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No Salmo 82, no verso 6, diz: e Deus disse, vocês são deuses. Vou repetir, Salmo 82, verso 6, está escrito lá: Deus disse, vocês são deuses. No hinduísmo existe a crença na divindade interior do ser humano, né? A ideia de que todos têm uma centelha divina, né? O que eles chamam de Atman. Em todas as religiões isso está presente, mas o profano não consegue entender. O profano que não é um iniciado, por que profano? Porque é um ser que está profanando a própria existência. Antes de eu ser um iniciado, eu era um profano. Eu estava vivendo a vida e profanando a oportunidade que Deus me deu de manifestar nessa terra e de viver experiências maravilhosas. Por quê? Porque eu vivia de um jeito errado. Eu não vivia de uma forma sagrada. O que é viver de uma forma sagrada? É viver em alinhamento com as leis naturais. Então, esse aqui é o nosso ponto de virada. Aqui é a parte em que você passa a saber que você não é esse monte de carne podre que te circunda. Esse monte de carne podre tomando decisão errada. Esse monte de carne podre sofrendo. Você não é isso. Você é um ser divino. Um ser perfeito. Tá, legal. Mas se existe um mestre de luz recebendo informação direto da fonte e existe esse eu material manifestado aqui nesse plano para viver as experiências, por que a informação não está chegando do mestre de luz até mim, mestre? Por que beleza, então eu tenho esse corpo que está conectado com Deus e eu tenho esse aqui. Então por que não está chegando desse corpo aqui que eu não enxergo para esse corpo aqui que eu enxergo? E aí a gente vai entender que, como eu expliquei, você tem a psique. Você tem a sua mente, a sua mentalidade. E dentro da sua mente existe o que eu chamo de mestre interior. O mestre interior é um banco de dados. Vamos pensar nele como um banco de dados. É onde estão ali todas as crenças que são consultadas pelo ego. Todas as crenças. A fonte, a base de dados que o ego usa para consultar e saber, aqui eu tenho que ouvir o id ou aqui eu tenho que ouvir o superego. Isso é um banco de dados gravado aí dentro da sua mente. Lembra que a gente falou das trilhas neurais em instruções passadas? Né? Então pensa assim, todas as informações do mundo externo, todas as informações de experiências, de informações de aprendizado que você teve e tudo mais, tudo isso fica armazenado numa estante. Vamos pensar numa estante igual essa aqui atrás. Fica tudo guardadinho lá, armazenado, bonitinho, em caixinhas, em livros, em cadernos, guardado ali, tá? Como se fosse uma biblioteca. Toda vez que o ego precisa tomar uma decisão, ele levanta daqui, vai até a estante, pega um livro e busca a informação, né? Ou ele dá um Google, sendo mais moderno, né? E, bom, então quando acontece isso, o que eu tenho que fazer? Nesse caso você tem que fazer isso. Aí o ego vai e toma a decisão. Cada pessoa tem a sua própria estante, tem a sua própria biblioteca, tem o seu próprio Google interno, tá? E aqui a aula começa a ficar interessante, porque pensa só, não tem como a gente mudar a lógica de funcionamento do nosso eu, é impossível. Não tem como a gente mudar as leis de funcionamento do ego, também não dá, é impossível. Mas se nós mudarmos as informações que existem ali na biblioteca do mestre interior, nós mudamos completamente a realidade. Concorda? Se eu mudar a informação que está no livro, o fato do ego existir, dele ter que consultar, dele levantar, dele ir lá buscar, isso não vai mudar. Mas a parada que ele vai ler ali, aí é diferente. Concorda? Pensa que a vida segue uma lógica, né? Como se fosse lá uma formulazinha de Excel. A mais B igual a C. Legal. Então, se A vale 2 e B vale 3, então C vale 5. Né? A gente vai somar A com B, ou seja, 2 com 3, 5. Beleza, tá tudo certo. Não tem como mudar essa regra. Só que tem como a gente mudar os valores. Né? Se eu mudar A para 3 e B para 4, pronto, o resultado já mudou. Né? O resultado agora é 7. As leis fundamentais vão ser as mesmas. O algoritmo vai ser o mesmo. A fórmula ali, a regra lógica é a mesma. Mas o resultado vai ser completamente diferente. Por quê? Porque você mudou valor. Tá? E por que isso é igual à sua vida? Simples. Porque se você quiser mudar os resultados que você tem hoje, você precisa mudar os seus valores.
Ah, mestre, mas isso é o que eu sou. Eu vou mudar os meus valores? Ok, então você continua sendo o que você é e continua tendo os resultados que você tem. Aí, inclusive, eu sugiro que você cancele esse curso enquanto dá tempo e peça reembolso para você já nem perder dinheiro. Reembolsa, já enfia o dinheiro no bolso e vai embora. E vai continuar vivendo exatamente do jeito que você está vivendo e tendo exatamente os mesmos resultados que você tem. Porque se você quer ter resultados diferentes, se você quer subir de nível, se você quer subir vários níveis, que é totalmente possível, você vai precisar mudar alguns valores, tá? Isso tem que ficar claro para você. Os valores que foram gravados lá na sua mente, que são os valores do seu mestre interior, que são os valores da tua biblioteca interna, esses valores são responsáveis pela sua realidade atual. Para crescer e evoluir, só tem um caminho: trocar esses valores. Não tem outro jeito. Se você tentar mudar o funcionamento das coisas, você vai morrer tentando. Quem é você para mudar o funcionamento das regras de Deus? Não vai funcionar. Tá? Como eu disse, são leis. Essas leis são constantes, são imutáveis. Você pode não gostar dela, você pode não achar ela justa, você pode não achar ela interessante, você pode ficar triste, você pode deitar no chão em posição fetal e começar a chorar igual uma menina, você pode fazer o que você quiser. Não vai mudar. O que você pode mudar são os seus valores. Beleza? E aí você pode perceber, falando nisso, que existem ideias hoje, ideias de cunho político, ideias de cunho religioso, ideias de cunho ideológico, opiniões, que se você parar para analisar bem, muitas vezes nem se alinham com você. Nem te agradam realmente, se você parar para pensar. Mais do que isso, muitas das ideias que você tem hoje, muitos dos valores internos que você tem, não se alinham com seus objetivos. Não se alinham com o que você quer ser. De repente você quer ter uma vida, você sonha com uma determinada vida, mas os teus valores hoje são outros. E aí adivinha? Não vai dar certo, né? Vai existir conflito, você vai fracassar, você vai sofrer. Por quê? Porque você não está se alinhando com as leis naturais. Existem leis que precisam ser respeitadas, independente de você gostar dela ou não. E aí você vem defendendo muitas vezes tudo isso, sem perceber que essas crenças, elas foram herdadas por você, você não escolheu elas. Essas ideias, esses comportamentos, muitas vezes, vieram dos seus avós, dos seus pais, dos seus professores, dos influenciadores da mídia que você segue. E você está usando tudo isso no automático, sem nem perceber. Já parou para pensar nisso? Você está vivendo a vida no automático.